Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs, a graça e a paz de Jesus. Amém. Vamos agora começar mais um podcast. Olha que maravilha. Eu espero que você seja edificado no nosso bate-papo, espero que Deus te abençoe, que Deus faça o que Ele tem feito sempre com a gente, nos surpreenda com uma leitura comunitária, né? Como o Wagner cunhou esse termo, olha. Leitura comunitária. Olha que bênção maravilhosa. Espero que Deus nos abençoe e que a gente consiga ter uma ideia bem coerente com o texto bíblico e você seja edificado. Boa noite, Wagner. Boa noite, Fábio. Boa noite, mano. Boa noite. Graças e paz, irmãos e irmãs. Mais uma vez, bem-vindos, bem-vindas para o nosso bate-papo comunitário. Que o Senhor nos abençoe, sopre seu Espírito sobre nós mais uma vez, que a gente tenha um tempo agradável de reflexão no Evangelho de Marcos, como tem sido semana após semana, né? Nós temos sido edificados com a leitura desse Evangelho juntos. Então, que o Senhor possa nos abençoar e te abençoar aí aonde você estiver, quando você ouvir, né, aonde você estiver, que a bênção do Senhor seja sobre vocês. Certo, Fabinho? Certíssimo. Boa noite, paz a todos. Boa Estamos noite. aqui mais uma vez. Semana passada estivemos aqui. Quase agora. E voltamos novamente. Que seja uma bênção para todos. Amém. Quando a gente fala assim, semana passada, e a galera, porventura, vai ouvir na sequência, né? Aí vai ver a gente vestido do mesmo com a jeito, mesma roupa. Vai fazer esses irmãos aí, coitado, vamos mandar uma ofertinha lá. É o figurinista. Vou dar o Pix pra você mandar. Mas a verdade é que a gente grava em sequência, né? Vamos Sim. deixar claro. Mas a gente libera semanal, porque a gente ganha tempo, a gente ganha um dia da semana aí de folga para ficar em casa, em família, e não aqui nos estúdios da Porta da Vida. Maravilha. Mas é isso, mano. Vamos orar pra gente iniciar? Com certeza. Fabinho, nos faça essa honra. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez estamos aqui, queremos ler a Tua palavra, queremos conhecer mais de Ti, queremos ser edificados, Senhor amado, e que todos aqueles que puderem acessar essa transmissão possa também ser tocado pelo Teu Espírito, ser impactado pela Tua palavra, que o Senhor nos ajude a compreender, Senhor amado, a Tua vontade, o Teu querer e aplicarmos na nossa vida para a honra e glória do Teu nome, Pai. É o que nós te pedimos e que o Senhor se faça presente durante esse nosso bate-papo aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora a gente tem que chamar o resumista, né? Pronto. Aquele rapaz agora que dá, tem o né? Ministério do Resumo. Isso é muito importante. Mas no episódio anterior você me ajudou no resumo, né? Um mês sem gravar. 15 dias sem gravar. Semana passada deu problema na internet, a gente tava morto também. Né? Aí a gente ficou um tempo sem gravar mesmo. Sim. Mas agora estamos aqui, né? Na ponta da língua, né? Bora lá. No último episódio a gente falou então da cura do menino, né? Do menino que o título da minha Bíblia vai falar endemoniado. Mas a gente tirou tantas boas lições que, para resumir, eu vou passar por cima assim e sugerir que você volte uma casinha. Vai lá, né, Fabinho? Muito Foi bom. muito edificante, muito bom, bacana, de verdade. Mesmo. Bacana, muito bom. E esse episódio é legal, que Jesus desce do Monte da Transfiguração, chega lá, seus discípulos que ficaram, os 9... Estão discutindo com os mestres da lei, né? Ou os mestres da lei fazendo chacota porque eles não conseguiram expulsar o demônio de um menino. Jesus pergunta o que está acontecendo, ele tem uma breve explicação, mas o pai do menino se manifesta. Eu trouxe meu filho para os discípulos orarem por ele, expulsar esse demônio que tenta matar meu filho, que acaba com a vida dele. Mas eles não conseguiram. Então Jesus faz um desabafo. Pô, que geração incrédula. Até quando vou ter que ser suporte para vocês, né? Até quando vou ter que estar aqui com vocês? Cuidando, pegando no colo. Exato, dando leite. Eu já queria estar dando feijoada para vocês, mas tem que ficar dando leite, né?
E aí o menino, então, é trazido até Jesus. Jesus, cheio de compaixão pelo menino e pelo pai, pergunta para o pai, né? Quanto tempo que esse menino está assim? E o pai responde que desde a infância. E o pai pede para Jesus, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Tem compaixão do menino, tem compaixão de nós. Sim. Que a gente sofre há muito tempo com isso. A resposta de Jesus é muito bonita. Se podes? Como assim se podes, né? Você só trouxe ele para mim porque você sabe que pode. E Jesus então responde, tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. A resposta daquele homem é maravilhosa, porque ele crê não crendo, mas ele pede ajuda diante da sua incredulidade, né? Então me ajuda, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. E aí Jesus opera o milagre, depois Jesus fala da disposição que os discípulos de Jesus têm que ter na caminhada com ele. Sim. E uma das exigências, entre aspas, é que todo aquele que quer andar com Jesus, ele ore, e ele jejue, e ele tem intimidade com o seu mestre, porque assim ele vai poder expulsar demônios, ele vai poder orar pelas pessoas, ele vai ter sensibilidade à dor do outro, né? Assim como Jesus olhou a dor desse menino e dessa família. Então, pincelando, é isso aí. É isso aí. E aí quiser se alimentar da feijoada da última gravação, tem que voltar lá. Volta lá, escuta, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você, vai ser edificante. Como foi para nós, né? Como foi para nós, exatamente. É verdade. É isso aí. E aí a gente chega então no verso 30, que há uma mudança aí de perícope, como a gente tem aprendido aqui, né? De texto, sim, de quebra de texto. E aí o versículo 30 do capítulo 9 diz o seguinte para nós. Eles saíram daquele lugar, ou seja, né, aqui da região, da casa onde eles entraram, na Galileia. Então eles vão atravessar agora a Galileia. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos. E lhes dizia, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinha receio de perguntar-lhe. E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes, o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o último, e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhes, quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Certo, manos? Tenho acho que dois grandes temas aqui, né? 2 momentos aqui da fala de Jesus, e o primeiro deles é em relação ao Filho do Homem. Certo, Renato? Me parece que a lógica é bem interessante, né? Porque você vê quase que uma cópia espelhada do outro capítulo aqui, ó. Que no capítulo 8, Jesus conversa com os discípulos e Jesus faz a mesma coisa, faz a cura do cego lá, o cego que começa a ver os homens como árvores. Quando Jesus termina de fazer aquela cura, Jesus faz a mesma coisa. Quem dizeis ser o Filho do Homem? E depois ele diz assim, olha, o Filho do Homem vai padecer. Aqui a mesma coisa. Ele cura um cara que é surdo e mudo, e depois que ele faz esse milagre, Jesus faz a mesma coisa. Olha, o Filho do Homem vai padecer. Sim. O Filho do Homem vai ser entregue. Por quê? Porque me parece que é o mesmo entendimento de
mostrar para os discípulos que esses milagres extraordinários que Jesus estava fazendo apontava que ele era o Messias, mas não apontava que ele era o Messias segundo a interpretação deles. Sim. Não era o Messias que eles pensavam que era. Não era o Messias que viria fazer o que eles entendiam que ele viria. Porque, mais uma vez, na imagem do surdo e cego, é a mesma perspectiva de uma geração que está surda e cega. Então, por quê? Porque eles não conseguem ver quem é de fato o Messias em Jesus. Eles estão crendo em outra coisa. E o Messias que Jesus está discorrendo nessas narrativas bíblicas é o Messias que vai sofrer. É o servo que veio para prestar um serviço e não um rei. A imagem de Jesus é legal porque é um rei que vai servir. Sim. Não é um rei déspota, né? Sim. Não é um rei que veio para ser servido. É um rei que veio servir. Então, é uma lógica que eu acho que é muito confusa para eles. Sim. É uma lógica muito estranha para eles. Porque é uma lógica estranha para todo mundo. Você pensar alguém dentro dessa dinâmica de ser Deus, de universo, de poder, de onipotência, todas essas coisas, e de repente você olhar para ele encarnado e dizendo eu vim servir, é estranho, porque na lógica era o seguinte: eu vim despedaçar o meu inimigo. Porque não é essa a ideia daquele que sofre, o oprimido quer virar o opressor. Já que eu sofri, agora eu tenho que fazer sofrer, exatamente, sofrer quem me fez sofrer. Então a gente vai pagar com a mesma moeda. E Jesus vem cantando Sabor de Mel. É a ideia deles. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, agora na bênção você vai, né? Então a ideia é muito diferente, mas é a ideia meio que espelhada dos dois capítulos. Claro que o 9 com um pouco mais de detalhes, mas você tem essa mesma perspectiva de Jesus estando com os discípulos e dizendo assim: olha, esse milagre ele aponta para cá, mas o que vocês estão vendo aqui não é exatamente o que vocês estão vendo. Não é exatamente a forma que vocês estão pensando que é. Não é exatamente na interpretação que vocês trouxeram. Então, essa geração má, perversa e adúltera, que é o que Jesus vai classificar, tem um grande problema, que eles perverteram a expectativa do Messias. Sim. Eles colocaram o sonho nacionalista de sobrepujar as outras nações e enfiaram ela no pensamento bíblico. Então, reinterpretaram a Bíblia segundo as suas próprias paixões, aí o ego de novo. Exato. E aí criaram uma tradição que esperava um Messias rei. Vitorioso. Não um Messias que vinha para servir e tirar e restaurar a humanidade. É um contraponto, é uma contradição com o que Isaías fala, né? Principalmente o capítulo 53 de Isaías, que é o servo sofredor, né? Outro dia eu estava vendo um vídeo na internet de um rapaz que estava entrevistando alguns judeus, né? Então, assim, é lógico que isso não é uma ideia que é todo mundo que pensa assim, mas, assim, daquelas pessoas que foram entrevistadas, cerca de 4 ou 5 pessoas, ele perguntou, ele primeiro perguntou se eles conheciam o texto de Isaías que fala sobre o servo sofredor, sobre o Messias, né? E essas pessoas disseram que não conheciam. E segundo o que ele disse, eu não pesquisei para ver se isso é um fato, me parece que nas sinagogas não se lê, ou pelo menos não se lê com frequência, esse texto do servo sofredor. E essas pessoas não conheciam o texto. Sim. E quando ele propõe que eles leiam juntos, né? E quando eles começam a ler, né, para esses entrevistados aí, quando esses entrevistados começam a ler junto com esse rapaz, eles se surpreendem. Eles se surpreendem e aqueles entrevistados não são messiânicos, tal, são judeus que ainda aguardam o Messias, pelo menos ali na entrevista. E quando eles ouvem justamente a profecia de Isaías, que vai de encontro com o que Jesus está falando aqui, né?
eles se surpreendem e eles chegam à conclusão, puxa vida, ele vai sofrer, né? Ele vai sofrer, ou ele sofreu, e por conta de nós não aceitarmos ele, não recebermos, não acreditarmos que ele era de fato o Messias. Então, e aqui no texto a gente vê essa dificuldade de compreender e automaticamente de aceitar essa verdade, né? Do sofrimento, da dor e dessa aparente derrota. E dessa aparente derrota, já que eu espero um libertador, alguém que vai vir para vencer, como é que ele pode propor que ele vai padecer muito e vai ser entregue à morte? Sim. E ele coloca, o que é legal é porque ele coloca termos, né? O filho do homem é título, né? Filho do homem não é uma ideia assim, ele é o filho do homem, não. Mas é uma expectativa que já vem do judaísmo tardio, uma ideia de que todas as pessoas que fazem milagre, elas têm essa prerrogativa de filho do homem. Então, um curandeiro, né? A ciência da religião chama de taumaturgo, né? Um curandeiro daquele tempo do judaísmo que tinha uma manifestação de orar e alguém ser curado, ele era um filho do homem. Também. Por isso que esse termo é muito difícil de ser estudado. Mas a lógica é ele dizer exatamente: esse filho do homem que para vocês são a ideia de alguém que Deus age através dele, não é um filho do homem que veio para reger as nações. Então ele já dá um novo significado para esse termo. Ele põe o filho do homem não como esse exaltado, mas o filho do homem esse que vai primeiro padecer. Então, nessa perspectiva, ele tá mostrando, sim, eu sou esse mesmo. Só que não esse que vocês entenderam. Não dessa forma que vocês reinterpretaram. Não deixando, talvez, o Isaías para fora. Colocando uma nova lógica. E aí, para um judeu posterior, pensando de outro jeito. Mas numa perspectiva diferente. A ideia é o seguinte, olha, vocês vão ver o seguinte: eu vou ser entregue, e vou padecer, e vou ser rejeitado. E eu acho muito interessante você ver Jesus falando com os discípulos e, ao mesmo tempo, os discípulos veem a multidão seguindo ele. Imagina o choque de realidade. Você fala, pô, Jesus, imagina hoje a gente ter aqui um pregador conhecido, que todo mundo gosta do cara, e de repente o cara virar assim e falar, não, a igreja evangélica vai me perseguir. Você fala, como? Se todo mundo vai te assistir, se todo mundo gosta dos seus sermões, as pessoas trazem os filhos para serem curados por você, por que vão te negar? Por que vão te rejeitar? Faz sentido, né? O discurso de Jesus ele vai causar estranheza mesmo. Para aqueles que estão do lado dele. É uma coisa estranha. Você fala, pô, Jesus, as pessoas estão te aclamando. Daqui a pouco Jesus entra em Jerusalém. Exaltado. Exatamente, montado no jumentinho, Osana, aquele que vem. Como que esse cara vai ser rejeitado assim e vai sofrer? E depois vai ressuscitar? Não, aí a gente, olhando daqui para lá, a gente fala, pô, os caras não entendem nunca. A gente também não entenderia. Andando vai lá. na contramão dos fatos, né? Sim. Que eles estão vendo. E esse lance de interpretação que o Renato estava falando, você estava falando, Fabiano estava pensando aqui, o quão perigoso é a interpretação, sendo prático, judaica dos tempos de Jesus, porque criou uma expectativa inexistente, uma interpretação errônea dos textos do Antigo Testamento, ao ponto deles não enxergarem o Filho do Homem, Jesus, do jeito que ele era e do jeito que ele profetizava aqui, né? Sua morte, sua ressurreição. E aí eu estava pensando quão perigoso é usar o texto bíblico, né? Sem discernimento, criar interpretações. Porque a gente lê e ultimamente eu tenho pensado um pouco nisso. Ainda não elaborei bem a ideia, não, mas... Você vai pegar a semana que vem? Não. Só acomodar ela em mim mesmo.
Não compartilhar. vou perder essa, né, Ítalo? Você acha que eu ia perder? Não, ele levantou, cara. Ele cruzou pra mim, ó. Tava sozinho na área. Eu ia chutar, mano. Eu ia. Não, eu posso compartilhar aqui na mesa com os irmãos, sem Não problema. vai ser dessa vez. Aí quebrou a linha agora, né? Então foi mandado agora. Não, mas eu tava pensando nesse lance que às vezes a gente inocentemente usa a expressão assim, a Bíblia diz. Né? A gente tem isso Sim. por costume. A Bíblia diz, né? A Bíblia diz. E às vezes a Bíblia não diz o que a gente diz na sequência. A Bíblia diz outra coisa, mas a nossa interpretação... se equivoca, né? Se equivoca, cara. Então, às vezes, eu acho que a gente tem que dizer, a minha interpretação do texto é essa. Sim. É mais honesto, sabe? É possível pensar É possível assim, pensar desse jeito do que dizer assim, a Bíblia diz. Para a gente identificar de fato o que a Bíblia diz, a gente tem que ter uma interpretação muito coerente com o seu muito contexto, muito bíblica. Muito bíblica. Por quê? Porque senão a gente incorre no erro dos judeus do tempo de Jesus. De ouvir Jesus, andar com Jesus, ver Jesus e crucificar Jesus. Por quê? Porque não faz sentido nenhum esse cara. Não faz sentido nenhum a mensagem dele. A gente está aqui sendo escravizado, sendo explorado. Aí chega ele, beleza, ele é legal, faz milagre. Mas ele não pega numa arma para a gente ir para cima de Roma. E aí, o que eles queriam? Um Messias nacionalista. Um Messias bélico. Um Messias que não se identificasse como o filho do homem. Eles queriam que fosse filho de Davi. Leão de Judá. Exato. E aí você fala assim, mas Wagner, isso não está também no texto bíblico? Está tudo no texto bíblico. Só que, por isso que eu disse, a gente tem que ter muita coerência quando diz assim, o texto diz isso. O texto diz isso. É interpretar o Antigo Testamento pro Antigo Testamento, que nem a gente já falou no episódio anterior, né? No episódio anterior, a gente disse que não havia manifestação demoníaca no Antigo Testamento. Da forma que aqui no Novo. Né? Porque lá a guerra era de deuses, era uma outra ideia. Qual Deus era mais forte, isso, aquilo. Aí, de repente, Jesus entra na história, encarna. E aí, a luz chegou, o que acontece com as trevas? Ela afasta, ela dissipa. Ela podia estar lá. Mas quando Jesus veio... Aí pronto. Traz tudo à tona. Então a gente tem que ter muito temor, muito tremor quando a gente diz, a Bíblia diz isso. Sim. Eu entendo isso, né? E eu acho que volta para aquele lance da nossa não certeza das coisas, né? Sim. Porque quando você diz que isso aqui é absoluto, você encerra a interpretação da Bíblia dessa forma de pensar. E aí você cai no erro. E aí você exclui as outras interpretações também. O primeiro erro é o seu ego, né? Que já está peitando todo mundo, dizendo que a sua forma de ver é a mais perfeita que tem. Então, eu acredito que esse é um ponto importantíssimo que o Wagner levanta nessa questão, porque a gente não lê, por mais que a gente diga assim, olha, a gente tem que ler a Bíblia a partir da ótica de Cristo. Na maioria das vezes a gente lê a partir da nossa própria ótica. O que faz sentido como a gente interpreta. O que a gente se esforça é para entender Jesus. E a partir de Jesus a gente ir interpretando os outros pensamentos, os textos bíblicos. Mas é a nossa ótica. Querendo ou não, o nosso viés, a nossa forma de ver a vida, ela interfere na nossa forma de ler o texto, na forma de pregar. Por isso que cada um prega de um jeito aqui. Então já é inato, tá dentro da gente isso. Então, eu acho que o maior cuidado que a gente tem é que dizer, olha, é possível pensar assim, mas eu não estou certo e o Wagner está errado. É possível ler do meu jeito e ler do jeito do Wagner e ler do jeito do Fábio. Isso. Chegue a uma que chama uma palavra eterna. É isso e é isso também, né? É que a gente tem uma tendência a ser dicotômico. Sistematizar. Ou é isso ou é isso. Não, é isso e é isso também. E é aquilo também. E esse lance da interpretação tem a ver, mas sem sombra de dúvida, pelo nosso óculos, pelo nosso viés, pela nossa experiência de vida.
Aliás, a gente mesmo muda as nossas interpretações conforme você vai, A gente vai mudando. A gente vai mudando, cara. Tem coisa que a gente leu no começo da caminhada que a gente leu literalmente achando que era desse jeito. Sim. E hoje a gente tem mais cautela de interpretar algumas coisas. Por exemplo, o texto que a gente brincou da semana passada, do episódio anterior, de que tudo é possível aquele que crê. Pô, isso aqui já foi tema de congresso em lugares passados. Campanha de quinta-feira. Campanha, então... tudo é possível. E a gente ia lá, orava, entregava o seu pedido, Sim. crendo que... Documento e caramba, a gente fazia tudo isso. Que é possível, É. independente, né? É possível eu mudar de emprego, é possível eu ganhar na Mega Sena. Não é isso, né? Não é isso. Exato. Mas lá a gente acreditava que Dessa era. forma. Dessa forma. Dessa forma. Então nós mesmos temos a nossa interpretação bíblica alterada conforme a gente caminha com Jesus, conforme a gente vai andando na caminhada de fé, na vida. Conforme você vai amadurecendo a sua fé, porque principalmente a gente que é do contexto pentecostal, a gente já passou por muitos movimentos dentro da igreja pentecostal, mas muitos. E o que mudou de fato na vida das pessoas e na realidade de famílias? Às vezes não mudou nada, deu um frenesi no momento, uma alegriazinha, e a pessoa continua do mesmo jeito, às vezes nem continua retrocedeu na fé. Exatamente. Então você começa a interpretar também muitas coisas do texto bíblico falando assim, mano, isso aí foi coisa de menino. Quando eu era menino, comia como menino, bebia como menino, mas hoje eu sou homem, sou mulher, sou adulto, então eu como uma comida diferente, entendo a coisa diferente, né? Então a gente tem que ter cuidado hoje em dia com a interpretação. O texto aqui vai mostrar o Filho do Homem falando para os seus discípulos de que vai chegar a hora que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Parece uma incoerência, né, cara? Por isso que é difícil dos seus ouvintes falar assim, não, tá tudo errado, o homem faz tanto milagre, o homem faz tanta coisa, como é que ele vai morrer? No entanto, há uma intimidação por parte dos discípulos, porque o versículo 32 vai dizer que eles não entendiam bolufas quando Jesus falava essas coisas. Sim. E aí eles queriam perguntar, mas eles tinham receio. Eles estavam tão perto, mas não conheciam Jesus. Não sabia que essa porta Jesus escancarava para eles de perguntar. Talvez não, acho que é isso, né? Pode ser isso. O assunto causa medo, né? Opa! A possibilidade da sua referência, né? Da sua esperança morrer. E é interessante porque assim demonstra também uns discípulos um pouco engessados, porque o narrador aqui vai dizer que Jesus sai da multidão. Jesus cura o menino e sai correndo. Intencionalmente. E intencionalmente, ele não queria que ninguém soubesse. Por quê? Qual a intenção dele? Ensinar os discípulos. Era um momento de discipulado ali, né? Ensinar os discípulos. E parece que, de certa forma, eles se fecham, porque quando Jesus vem ensinar algo que soa mal aos ouvidos, eles ficam com medo de perguntar. Inseguro. Não é à toa que, de vez em quando, aqui nos cultos, quando eu vou encerrar o culto, eu falo assim, gente, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E olha lá, presta atenção naquilo que te incomodou, naquilo que... Porque numa mensagem, numa pregação, num culto, não é tudo que fala com você. Sim. Mas tudo tem... que é legal. Exato, mas tem uma coisa ou outra que te pega. Seja soando bem, que você fala assim, Jesus, obrigado, era a resposta que eu precisava. Mas isso soa bem. Mas tem outras coisas que mexem com você, que te põem em xeque. Você fala, rapaz, eu já li a Bíblia. Dizer, né? Eu já li, eu não entendia desse jeito. Mas olha, o Fabinho trouxe outro viés, o Renato trouxe um outro viés. Mas aquilo te incomoda, porque talvez é uma prática que você tem que encaixa bem naquilo que você ouviu e que é contrário àquilo que você ouviu. Aí pronto. Então, é aí que Deus está falando com você. Né? E aqui é onde Jesus está falando com os discípulos e os discípulos estão fechados nas interpretações deles e com medo de questionar. Com medo de questionar. Por quê? Porque os mestres da lei dizem isso, porque os escribas dizem isso. Era isso que eu ia dizer, porque você tem uma ideia construída.
você tem já uma visão pré-determinada. Alguém já veio te doutrinando. Você acredita que aqui na nossa igreja ainda tem pessoas que falam que é de cobertura espiritual? Sim, sem dúvida, não tenho dúvida. E a gente ensina contra, que isso não existe, que não sei o que lá. E tem gente que fala disso. Tá aqui com a gente, ouve a gente pregar e não desfez isso que foi construído. Então, algumas coisas são importantes a gente falar, mas o grande problema é que quando a gente mantém essa ideia, você não se abre para o diálogo, você não desconstrói. Porque se você ficar fechado com a sua convicção, que está equivocada, você não é capaz de compreender o que o outro está dizendo. Não aprende. Você não aprende. Você está dizendo isso. Aí, a pessoa não aprende. Você fica ali dizendo assim, não, olha, se eu deixar o chinelo virado, vai morrer alguém. A vassoura atrás da porta para a pessoa ir embora. Passar embaixo da escada. Dá azar. Nossa, o gato preto no dia 13. Bichinho, Então, você cria essa... Se não deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, o cuidado que a gente precisa ter é compreender. Ser capaz de... Com medo, porque esse é um movimento com medo. Eu me lembro muito, molequinho, quando eu estava começando a ler o texto bíblico, tinha dia que eu lia o texto e o texto ficava tão claro para mim. E minha mãe, tadinha, ela estava na cozinha, às vezes cozinhando, à noite, e eu saía com a Bíblia aberta de dentro do quarto, e eu falava, mãe, lê isso aqui para mim. Minha mãe lia um texto, por exemplo, sobre dízimo, e eu falava assim, como é que o cara pode dizer aquilo que ele disse lá no culto ontem? Se o texto está dizendo outra coisa, mãe. Aí minha mãe olhava assim para mim, menino, mas eu não... né? Ela queria apaziguar, não queria colocar eu contra a igreja, contra os pastores, porque é de 19 para 20 anos, já nessa euforia. Aí minha mãe, não, menino, calma, vai lá pro quarto orar. E eu ficava indignado. Renato era terrível. Eu ficava indignado. Não, o Wagner me conheceu, eu era quase possuído. Então, a ideia... Misericórdia, a ideia era impossível de você não questionar. Então, poxa, se a gente quer entender, tá pensando diferente, você vem com uma bagagem de outra igreja, diferente do que a gente pensa, por que não chamar a gente para conversar? Né? De maneira franca. Wagner, olha, eu acredito que nisso. E o que a Bíblia diz sobre isso? E a gente devolve a pergunta. Você aprendeu isso com base no quê? Não, porque o cara lá era místico. Não, e você vê que isso não é novo, né? Os discípulos aqui tinham medo também, porque eles tinham uma imagem já do Messias. E muitos de nós, temos uma imagem construída de Deus. Deus é esse ser bravo, é esse cara que tá o tempo todo te vigiando para ver você escorregar, e na hora que você escorregar, ele... peguei você. Peguei. Pecou, tá né? Sabia, feliz. É um Deus, uma construção da imagem de um Deus que não é Deus, que é... É um ídolo. É um ídolo. É o que a Bíblia chamaria de um ídolo. Nós chamamos de... Gera receio. Ser controlador, né? Receio de perguntar, cara. Imagina, a gente ter receio. A proposta já era essa ali, né? A reunião ali é para isso, né? Para tirar dúvidas, para instruir. Conversa, né? Então a gente hoje ainda trabalha muito nessa desconstrução de imagens de Deus, cara. De um Deus bélico, de um Deus mau, de um Deus que está o tempo todo esperando você escorregar para te acusar, sendo que o Deus que a gente serve chama Jesus. A gente tem que olhar para Deus, Jesus. A gente tem que olhar para as circunstâncias da vida e entender como que Jesus lida em determinadas situações da vida. Por isso que a gente lê o Evangelho junto, para a gente aprender com Jesus. O Caio Fábio diz isso, né? Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia. Eu concordo 100%. De vez em quando aparece um ou outro aí na internet dizendo que isso é coisa do Caio Fábio. Mas é isso mesmo. Tem que ser mesmo, cara. A gente tem que olhar. Mas você vai lá para o Antigo Testamento, não tem Jesus. Lógico que tem Jesus. Sim. Jesus, ele fala isso, né? Na verdade, eu acho que às vezes o
os termos usados e quem usa o termo pode levar alguém a questionar pelo fato do termo não ser um termo tão familiar e quem está usando ser alguém que se tecem várias críticas e tal. Mas quando Jesus ele fala sobre essa questão da chave hermenêutica, né? Quando Jesus ele fala para os escribas, ele fala ali para as autoridades da lei, né? Vocês examinam as escrituras, procurando achar nelas a vida eterna, e não veem que elas testificam de mim. Sim. Se elas testificam de mim, se ele está falando que a Escritura, e aqui não tinha Novo Testamento, Sim, quando ele não. fala isso. Esse é o ponto. Se a Escritura, e a Escritura que eles têm até então, é o que nós chamamos hoje de Velho Testamento, se esse testamento ele testifica de Jesus, se o assunto central é Jesus, isso é chave hermenêutica. Chave hermenêutica é o assunto, é o cerne do texto. É aquilo que nos dá a clareza, é aquilo que nos explica a capacidade de interpretar. Isso é chave hermenêutica. É o assunto central. Boa. Então, é só a gente saber compreender os termos, compreender as aplicações, que a gente não vai, independentemente se é o fulano ou ciclano que está falando, o que ele está falando. Esse é o ponto. E o que é lindo nesse texto que você citou é que você olha para o texto bíblico e faz algum movimento diferente do que as pessoas fazem. Porque o texto está dizendo assim, olha, vocês procuram a Escritura achando que a vida eterna está nela. E Jesus está dizendo assim, ó, não, ela é um sinal que aponta para mim. Pronto. Então, essa é a coisa brilhante aí que dá uma paulada no exagero da letra para os escribas, para o excesso do fundamentalismo, para os extremos da coisa. Legalismo. Exatamente, que você tem que guardar a coisa lá, vírgula por vírgula, e achar interpretação onde não existe, e alegorizar um monte de coisa para tentar dar sentido para tudo. Que não é assim o texto bíblico que funciona. Você tem uma possibilidade de olhar e falar assim, peraí, o texto está falando de quem? Qual é o Jesus que a gente capta no texto bíblico? Então, essa é a chave hermenêutica. E essa chave hermenêutica é para quê? Para nos dar vida eterna. A vida eterna. E se o texto bíblico não estiver dando isso, aí a nossa interpretação é equivocada. Aí a gente tem que voltar para o Se você olhar para o texto bíblico e você interpretar um Jesus que tira a vida, você está lendo errado. Em qualquer Antigo ou Novo Testamento, se você está pregando ali e não usando a palavra de Deus que aponta para a vida, aí você está tirando de verdade a interpretação e o sentido do texto bíblico, porque ele está direcionando a gente para a vida. E a vida a partir de Jesus Cristo. Se você está apontando para outro lado, para a morte, para a condenação o tempo inteiro, que o demônio, que não sei, você está em outra interpretação. Porque é o contrário a Jesus. Então, se você está apontando para aquilo que não é vida, é a contramão do caminho que é Jesus. Exatamente. Aí a linda questão do texto bíblico. A linda questão do texto bíblico. Então não é para a gente idolatrar a Bíblia. Não, isso é bibliolatria. Isso daí não é a função de quem estuda a Bíblia. A nossa função é perceber para onde ela está apontando para gerar vida nas pessoas. Porque aí a gente aponta Cristo, né? Não foi o que a gente estava falando esses dias atrás? Cristo está ali, vai para lá. Quando eu prego, eu estou apontando para alguém, porque eu estou usando o texto bíblico e estou dizendo, olha, Cristo está ali, não é aqui, é ali, Eu estou entendendo e estou dizendo para você onde é o caminho. Eu estou tentando ir para lá também. Então vamos junto. Essa é a função do texto bíblico. Se ela não apontar para isso, aí a gente está apontando lá para outro lugar. Para outro lugar é a interpretação nossa. Errada. Equivocada. Que é o perigo que levou a gente a essa discussão, né? E o texto segue bacana agora. Vê só. Muito legal, porque avançar. aí eles atravessam então a Galileia e eles chegam em Cafarnaum, certo? E em Cafarnaum, quando eles se alocam, entram numa casa, Jesus pergunta, né? Faz uma pergunta como se ele não soubesse a resposta. O
que vocês estavam discutindo aí no caminho? Pergunta de mestre. Né? Então, ele tinha aquele método maêutico de ensino, né? De fazer com que as ideias partam dos seus ouvintes, né? Porque ele sabe garimpar o conhecimento. Ele sabe que você está entendendo. Ele sabe o que você sabe. Mas vamos pôr isso para fora? Vamos verbalizar? É um método grego, né? Então ele pergunta, o que vocês estavam falando no caminho? Porque aí o narrador vai falar, porque eles guardavam silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Então o narrador revela pra gente. Já dá. Né? Mas na sequência, Jesus então assenta-se com ele, chama os 12 e começa o seu ensino. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Ninguém respondeu nada para ele. O narrador nos deu a informação, mas seus discípulos não falou nada. Aí Jesus vem com o complemento. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E está aqui um grande ensinamento para nós. Né? A igreja é um negócio interessante. Tem muita gente que chega aqui com anseio de ser um pregador, de ser um obreiro, de ser isso, de ser aquilo. E no meio do caminho acaba não se tornando, né? E mal sabe ele que esse anseio pode ser legítimo, mas que para ser isso você tem que servir, cara. Que quem mais fala é o que mais serve. Quem mais está em ocupação de liderança não é para ser servido, mas é para servir. E Jesus foi o maior exemplo disso, né? Então aqui o contexto é bom para esse ensinamento, porque ele sabe que seus discípulos estavam discutindo, lá no reino dele, né? Quem que vai sentar à direita, quem que vai sentar à esquerda? A ideia eu não sei, né? Mas me parece que se a gente seguir a sequência narrativa, ninguém entendeu nada mesmo, né? Porque Jesus está falando de morrer, padecer e ressuscitar. E aonde que está o foco dos caras? No status, né? Não, Jesus... Na grandeza do reino. Se Jesus morrer e ressuscitar, a gente voa depois. Quem que toma? Não é? Depois ele vem, alguma coisa boa ele vai fazer, sei lá. Qualquer tipo de interpretação, porque o que ele diz aqui? A gente está preocupado discutindo quem vai sentar onde. Quem de nós aqui vai ser o maior? Aí o pentecostal vai dizer assim, sou eu, vi Jesus transfigurar, você viu? Os 3 já ia dar carteirada. Já vai dar logo a carteirada. Nós chegamos lá no céu. Vocês ficaram lá embaixo, nem conseguiram expulsar o demônio. Quando nós chegamos, já estava um tirando outro. Ele falou pra gente guardar segredo. Que era só pra falar depois que ele ressuscitasse. Mas nós já estamos mostrando pra vocês quem vai ser o maior. Vocês gostam. É muito interessante você perceber esse movimento. Porque quando eles estão preocupados em quem vai ser o maior ou menor, eles estão olhando para o reino de Deus com a mesma ótica do reino dos homens. Eles ainda estão preocupados com o fermento dos fariseus e de Herodes, que é o que está inflando os corações deles. Então, é uma lógica muito perversa, porque eles estão entre 12, olhando para Jesus como o trampolim que vai dar para eles uma posição elevada. Então, não Jesus, compreendeu nada, né? Não entendeu. Não compreendeu, ainda tá. Na verdade, assim, não entendemos. Não é não entendeu, não entendemos. Porque essa lógica de olhar para a igreja como esse lugar de superioridade, porque o Wagner é pastor, eu quero ter esse destaque, eu quero aparecer assim. Não sabe o caminho que foi para chegar aqui. Então, toda essa lógica, e não é uma busca em se aparecer, é a busca de fazer aquilo que Deus chamou para fazer. A vocação, Deus chamou e ponto. Servir. Agora, a lógica do camarada é outra. A lógica do camarada é dizer, não, tá aqui Jesus e eu vou sentar do lado direito e você senta do lado esquerdo. E a gente é maior do que todo mundo que está sentado lá embaixo. Nós vamos governar. Cara, e os tempos que a gente vive são tempos tão complicados. Você roda na internet aí, você vê cada movimento aí que se chama de igreja, que é absurdo, cara. Pastores e pastoras assim que fazem riqueza, que inventam uns negócios novos, desbloqueio
de riqueza, desbloqueio. Põe uns termos que tá na moda, né? Aí pega mesmo, cara. E aí você percebe que eles fazem riqueza, que relógio caro, roupa caríssima, carro caro. E isso se torna um modelo, né? Então aquele público lá fala, poxa, se fulano que se converteu e se tornou isso, esse anjo de luz aí, cheio de ouro, por que eu não posso também? Então não é igreja mais, né? Tem um pano de fundo religioso, mas não é a igreja de Jesus Cristo. Não. E esse evangelho de sucesso, empreendimento, empreendedorismo e de que você vai sair daqui para vir para cá, ele é muito bem acolhido pelo todo esse movimento coach dos nossos tempos. Ele é muito bem acolhido. Então, se você já tem um discurso aqui, ó, e você migra ele com uma aparência de evangelho, poxa você vida, tem adepto, você tem adepto. E aí não entende o que é de fato o evangelho, porque dentro aqui desse ensinamento com os discípulos, que ele já é claro, quem quiser ser primeiro, seja o último. Será o último. E serve de todos. Aí ele toma uma criança, né? O texto diz que ele pega uma criança, coloca no meio deles. Da onde saiu essa criança, a gente não sabe. Né? Mas tinha uma criança ali, ó. Eles estavam numa casa que tinha criança. Coloca no meio deles, pega essa criança pelo braço e diz, ó, quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. É interessante a figura que ele usa da criança. Criança, cara, não era nada nos tempos de Jesus. O que era uma criança nos tempos de Jesus? Era só um ser que ia ser adulto um dia. E que dava trabalho. Ele só começava a ser contado a partir do momento que ele começava a estudar, que ele se destacava, fazia exato, até ali seus 13 anos, só é um estorvo. E Jesus pega aquilo, né? O ser humano que ninguém vê e põe no meio da cena. Jesus era um ser humano tão sensível que ele dá dignidade para toda forma de existência, seja animal, gente, natureza. Jesus dá dignidade para tudo e todos por onde ele passa. Se for mulher, é mulher. Se for criança, é criança. Se for gentil, é gentil. Ele trata todo mundo como igual. Então ele pega essa criança que talvez podia estar ali no ambiente, tava brincando lá, tá ninguém tá vendo, ninguém ou tava ali prestando atenção nele, sim. A gente não sabe também. O fato é que ele traz para o meio da roda e ele mostra que todo mundo é importante. E aí a lição é o seguinte: quem recebe essa criança? Quem vai receber criança, meu amigo, no contexto deles? Ninguém vai receber criança, não. Não mesmo. Eu vou receber o escriba, o fariseu, vou receber quem tem status. Que status tem uma criança? Nenhum. Mas aí Jesus fala, quem recebe ela, me recebe. Quebra a lógica de ideia de reino de Deus hierarquizado. Porque o menorzinho é importante. O menorzinho, receber ele, recebe a mim. Olha, vou falar mais, não só a mim, mas quem me enviou. Ele está falando do reino de Deus em sua plenitude, sua completude. Quem recebe, recebe o reino, a sua totalidade. O grande problema do texto é que Jesus está trazendo de volta uma ideia de Deuteronômio. A ideia de Deuteronômio no texto do Shema, ele diz o seguinte: começa a ideia da ceia a partir da pergunta da criança. A criança está dentro de casa e a gente está aprontando para a Páscoa. Quando seus filhos te perguntarem... Exatamente. A criança chega e faz o quê? Pai, tudo isso? O que está acontecendo aqui? E aí o que o pai responde? Nós éramos escravos no Egito, Deus nos livrou com mão forte, e ouve, ó Israel, não amarás outro Deus, ama o Senhor com todas as tuas forças, com todo o seu entendimento e de todo o teu coração. E Jesus
Já deu esse mandamento lá atrás. Para trazer a criança. Para que a criança estivesse nesse movimento de culto. O que eles fizeram com a criança? Jogaram a criança de lado. Com o passar do tempo e a partir da lógica de Jesus, a gente tem um monte de problema. Você tem um índice muito alto de infanticídio. Dependendo das épocas, a criança tinha que ter até um determinado ano para se dar nome, porque talvez ela nem ia vingar. Até A palavra vingar é infantil engraçado também, né? A questão do infanticídio, que é quando é assassinado, é a mortalidade infantil por questão de doenças naturais, né? Exatamente. Até pouco tempo atrás, Poucos há anos 70, atrás, 80 né? anos atrás, Sim. era uma vitória, né? É que tinham muitos filhos, mas dos muitos que tinham, vários Morriam. Então, e aí na época de tinha Jesus você medicina, tem a mesma coisa, você tem um monte desses problemas. Aí você tem a criança ali que até determinada idade ela não serve muita coisa. Não te dá dinheiro, te dá mais gasto, preocupação, entre outras coisas. E de fato, todas as outras narrativas de multiplicação tá lá, sem contar mulheres e crianças. As crianças estavam lá. As mulheres estavam lá, mas elas eram desprezíveis na perspectiva deles. Desprezada, né? Desprezadas e vistas assim como, não, isso é uma criança, deixa pra lá. Não incomoda o mestre. Outras passagens, né? Sim. Só que tem uma ideia interessante aqui no Evangelho de Marcos. Você vê que todas as narrativas, as crianças estão doentes ou possuídas. Agora você tem um jovem possuído. Sim. Lá você tem uma criança endemoniada. A filha de Jairo provavelmente tinha 12 anos. 12 anos. Você tem crianças como? Na figura de uma pessoa endemoniada. Agora Jesus põe essa criança saudável no meio da cena. E qual que é o pano de fundo da discussão? Quem é o maior? Isso que é legal. E aí ele pega o menor. Aí ele pega o menor. Esse é o mais importante. E se você receber ele como meu discípulo, você recebe a mim, o meu pai. E aí, nesse paralelo que você fez com o Deuteronômio, a questão de passar de pai para o filho, né? A gente volta no texto anterior, que é a questão da geração, que a gente falou que tinha um problema de gerações aqui na questão da fé. Então, transmitir, a responsabilidade de transmitir o conceito da nossa fé, transmitir a fé mesmo, ensinar a nossa fé para as próximas gerações. Né? É essa a responsabilidade, o cuidado, a valorização e reconhecer como o Wagner falou aqui, né? Jesus, ele valoriza tudo isso porque ele é o criador. Então, ele criou tudo e ele viu que era muito bom, né? E ele está na criação desde o início, né? Ele é o criador. Ele é o próprio verbo, né? A palavra de Deus. Então, ele devolve a dignidade original, né? Para a criação. Sim. A dignidade, ele refaz agora e ele agora renova essa responsabilidade que está lá em Deuteronômio de passar de uma geração para uma geração anunciará a outra geração. Sim. Os feitos do Senhor. E agora essa responsabilidade. A gente recebe esse pequenino aqui, mas como tem esse paralelo, então é a responsabilidade de ensinar o caminho do Senhor, de ensinar a fé. E é assim que se valoriza, né? Sim. Assim que se valoriza o pequenino. E a lógica é interessante porque quando Jesus traz essa criança, ele inverte. Ele não está dizendo que a maior é a criança. Ele está dizendo assim, olha, não tem maior. Esse é o ponto. Porque senão o cara vai dizer assim, não, a criança... Como hoje, né? O pai vira pro filho e fala assim... Fernando, ele falou igual o Fernando agora. Esse é o ponto. Esse é o discípulo do Fernando. Esse eu nunca reparei disso aí. Como os pais dizem hoje. Hoje o pai vira pro filho e fala assim, então, filho, o que você quer comer? O que a gente vai comer? Como que se o moleque com 30 anos não tem autonomia para sair de casa, porque não sabe, mas ele pode mandar em algumas coisas. Então, não é essa a lógica. Porque senão ele cria uma nova lógica equivocada de maior e menor. Você não está invertendo. Encerra todo mundo debaixo da mesma régua. Você não inverte, põe a criança para cima e joga os adultos como inferior. Não, a ideia não é essa. A ideia é que não tem esse jogo. Jesus, ele... É como se ele dissesse assim, essas pessoas que vocês desprezam, vocês precisam ser como elas. Somos semelhantes, né? E é semelhantes no real sentido da palavra, né? Nós somos feitos do mesmo elemento, da mesma matéria, e a gente tem o mesmo valor. Então não tem mais importante ou menos importante.
né? Independente da posição que você está, as posições vão existir, né? Por uma questão de capacidade cognitiva, várias coisas, mas isso não te torna melhor ou pior, superior ou inferior, né? É a questão da responsabilidade, né? Então, quer dizer, se você está numa posição de destaque, então a sua responsabilidade é maior. Você precisa servir ainda mais. O que quer ser o maior, então seja o menor. Então, se você tem que servir ainda mais. Você tem mais responsabilidade, você tem mais condições de fazer, de realizar e de ajudar. Exatamente. E de socorrer. Então, se você está lá em cima, então desça para servir, que você pode, você tem condições. Esse é o ponto. Aí a ideia de Jesus é a mesma. Porque a lógica, quando ele diz assim, o filho do homem, lá uns versículos atrás, o filho do homem será entregue nas mãos dos homens e será morto, em 3 dias ressuscitará, não é nada diferente do que um serviço prestado. Alguém que diz, não, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, é a mesma lógica de alguém que, na sua majestade, encarna para servir quem está debilitado. Porque só ele podia. Essa questão da capacidade, ele está lá, então só ele podia fazer isso. Então ele dá uma lição para nós. Não, fundamental a partir da lógica simples de uma criança, porque você imagina a criança ali recebendo um valor. Vocês precisam ser como eles. Mas não só ser como eles, vocês precisam receber eles. E aí, quando a gente volta para a ideia de ensinamento para as crianças, a gente vai demonstrar Deus para a nossa família nas nossas atitudes. Quando a gente recebe, a gente acolhe uma criança, a gente mostra para ela a sua importância. E quando ela vier questionar por que é que a gente está fazendo isso, aí a gente diz, olha, é o Deus que a gente serve. Porque a expressão do Deus que a gente serve não está materializada numa imagem. Está materializada na nossa semelhança a Deus. Então, quando a gente age na perspectiva de acolher todo aquele que acolher em meu nome, não é interpretado não. Todo aquele que acolher em meu nome uma criança como esta, me está acolhendo. Então, a ideia é tão bonita, porque Jesus está fazendo com que a gente deixe de desprezar alguém, que seja mulher, que seja criança, que seja uma pessoa que a gente julga ser inferior. Sim. Que tem até uma crítica lá, não lembro se é em Tiago ou Pedro, que eles não dão os lugares de honra para determinadas pessoas. Né? E tem uma lógica muito interessante que a igreja insiste em manter. Insiste em olhar para alguém e dizer, não, ele é meu superior, ele está acima de mim, ou ela está abaixo de mim, ou quem é você que é uma criança. Não é essa é funcional, a gente tem funções distintas, mas a importância, como você disse, é a mesma. O sangue que me lavou, lava o meu superior, aquele que é menor, aquele... Se for na lógica de hierarquia, sim, exatamente. Vai lavar quem para mim está lá em cima e vai lavar quem para mim está lá embaixo. Acabou. Então, quando ele é derramado, ele nivela aqui, ó, geral. Amém. Muito bem. Criança é muito simbólico. Nas palavras de Jesus, é muito, muito simbólico. Nesse pano de fundo aqui de hierarquização, Jesus quebra na emenda. Em outro lugar ele vai falar, deixa as criancinhas virem a mim, porque delas é o reino dos céus, né? O outro vai falar assim, que a gente tem que ser semelhante às crianças. Porque tem o lance da pureza do coração, né? Da entrega. A criança, eles brigam, né? A gente foi criança, né? Briga, tal. Faz tempo. Dá pra lembrar ainda um pouquinho. Dá pra lembrar, mas faz tempo. Eles tem uns que faz mais, outros menos. Eles acabaram de brigar, daqui a pouco tá brincando de novo, como se nada tivesse acontecido. Não guarda rancor, não guarda mágoa, né? Então, eu acho que esse lance da pureza do coração, essa capacidade de perdoar mesmo, de esquecer, né? Ser gente como gente tem que ser. Cara. Quando criança chega em um ambiente que tem outras crianças, eles já se envolvem como se... acho que
E pode ser isso que Jesus está mostrando para nós, né? Essa simplicidade, essa pureza, essa alegria de viver. E essa entrega, né? Até nesse episódio aqui, ele só pega a criança e põe ali, usa ela como modelo e acabou. Tá tudo certo. Eu acho que a gente precisa muito olhar para as crianças mesmo. Vira e mexe a gente cita alguma experiência que a gente teve com um dos nossos filhos que nos ensina. As falas que nos surpreendem, né? Então, a gente precisa ser semelhante a essas crianças e Jesus aqui, mais uma vez, olhando para quem ninguém vê. Assim como em outros lugares ele olhou para a mulher que ninguém via, aqui ele olha para a criança e usa aquela criança como um exemplo, né? Como um modelo, como uma referência. É isso aí. Certo, mano? Certo. Certíssimo. É isso, eu tô cansado, cara. Eu confesso pra vocês que eu tô cansado. Já desligou o áudio? Tá só com o vídeo ligado? Exato, mano. Já são, Exato. na data de hoje, já são 23 horas e 40 minutos, irmãos. Por isso que nós já estamos assim. O farol tá pra lá de baixo. Bagdá. Uma dorzinha aqui do pós-cirúrgico. Já... Difícil. Mas foi bem. Vencemos. Vencemos mais um. Isso aí. Mas vamos certo, que vamos. manos. Certíssimo. Você que nos acompanhou, teve a paciência de estar conosco até agora. Opa, maravilha. Espero em Deus que seja edificado por essa boa palavra, palavra de Deus, e que a nossa interpretação faça sentido para você de alguma maneira, né? Porque é assim que a gente compreende o texto bíblico. Você que nos acompanha, contribua na nossa igreja. Tem o QR Code, tem os dados bancário. Faça sua contribuição para nos auxiliar nesse ministério, para auxiliar na manutenção desta igreja. Nas nossas redes sociais sempre vai aparecer aí os dados. E eu acho que é isso, né, mano? Entra dá no like, YouTube, dá like, isso se aí. inscreva no canal, compartilhe. Não falei que ele era discípulo de Fernando? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Eu pensei que a gente ia conseguir encerrar sem uma piadinha. Não conseguimos. Muito bem, vamos encerrar então orando, né? Ora aí, mano, ora aí de novo. Deus bendito, te agradecemos por estar aqui com os meus amigos, Obrigado, por podermos trocar uma ideia muito agradável. Que o Senhor nos ajude, Pai, por favor, para que a gente seja capaz de acolher as crianças, que a gente seja capaz de acolher aqueles que sofrem, que são às vezes marginalizados e desprezados. Que o Senhor nos fortaleça, Pai, para que a gente possa acolhê-los, porque como o texto bíblico diz, como se nós estivéssemos te acolhendo, Pai. Que o Senhor nos ajude, nos dê graça, aqueles que nos ouvem também, Senhor, que possam compreender a Tua palavra e possam passar a viver segundo a Tua vontade, Pai. Esse é o desejo do meu coração, Pai. No nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe. Abençoe.